caso das Horas Vulgares, a gente já tinha isso no próprio livro, que é esse livro aqui, é O Reino dos Medas, do Reinaldo Santos Neves, que é um escritor capixaba. É um livro de 71, escrito em 68. E então, esse álbum, no nosso caso, era o livro, e a gente tinha, então, quando a gente partiu em si para o roteiro, a gente já tinha, de alguma forma, essa memória que o livro nos colocava, e, portanto, a ideia de ir ao mundo e descobrir como é que o filme quer ser contado, que, em geral, se dá no próprio set de filmagem, com a gente, nesse caso, já se dava no nível do roteiro. Por uma série de questões, o filme precisava ter um roteiro rigoroso. A primeira, e talvez mais importante delas, é que a gente não tinha muito dinheiro para fazer, e a gente inventou em rodar o filme em Super 16mm, preto e branco, o negativo preto e branco, que é uma coisa que não existe mais no Brasil, então era um negativo que a gente tinha que importar dentro de um orçamento mínimo. A maioria das coisas que vocês viram aqui foram resolvidas em 2 takes. Em algum momento do processo do filme, do set, o negativo foi acabando, então pelo menos os 20 minutos finais do filme é tudo 1 para 1, o take que vocês viram é o único que existe. Então isso despertou em todo mundo uma certa consciência, e todo mundo, eu digo a gente que dirigia, mas especificamente os atores, uma certa consciência de que a gente tinha que dominar muito perfeitamente as cenas e as falas, porque a gente realmente não tinha muito espaço para erro. Vai lá chamar ele? Eu vou. Tô com frio. Tá. Ô, Theo. A gente tá indo na frente, cara. Mauro! Vamos com a gente? Tô cansado. Vamos lá pra casa da irmã do Frá? Bebê. Tô com medo de ir. Tô com medo de voltar pra casa da Julinha e chorar junto com ela. Me ajuda aqui. Quer que a gente leve pra casa, cara? Não. Quer que a gente leve até a Erika, é isso? Não, como é que eu vou saber se ela tá lá? Talvez esteja ocupada, talvez tenha saído, talvez tanta coisa. Tá bom. A gente não te leva até lá. Você vai lá amanhã, né? Ou o dia que você quiser, enfim. Hoje a gente fica bebendo até o dia começar. Não adianta. Não adianta. Mas vambora. Isso. Tem nada pra perder aqui. E aí uma das coisas que eu entendi depois de fazer esse filme é que, sim, o roteiro, eles precisam ser absolutamente rigorosos e de alguma forma até exaustivos, no sentido de que você precisa colocar ali tudo o que você acha que pode ter alguma consequência no interior do filme ou no interior da narrativa, mas que ele também é uma peça transitória e que, de alguma forma, pede para ser abandonada. Mesmo em casos específicos como o nosso, onde era importante ter uma precisão muito grande do que a gente filmaria, porque a gente não tinha muita chance de errar, de filmar de novo. Então, ainda que haja nisso que sobrevive no filme uma fidelidade muito grande com o roteiro, o primeiro corte do filme, que tem todas as sequências descritas no roteiro, tinha 3 horas e 40 de duração. Então tem 1 hora e 40 de narrativa, de cena, de coisa que acontece, de informação que é dada, de experiência que é vivida, que a gente tirou do filme, para sobrar essas 2 horas. E aí, nesse momento, que eu acho que é
o grande barato e a descoberta, e algo que eu sinto que agora eu preciso, de alguma forma, antecipar nos processos em que eu não sou o diretor, isso é algo que eu não sabia ainda na época que eu escrevi o Exilados, que é o processo de montagem é um processo de roteirização e escrita ainda mais radical. E esse é um filme, o Horas Vulgares é um filme que de fato se reescreveu todo na montagem. Os meus filmes são montados todos pelo Luiz Preti, que é um cineasta carioca, mas trabalha no Ceará há muito tempo, dá alumbramento, filmes, enfim. E a gente conversa muito sobre isso, como a ideia de montagem, como intervenção mesmo sobre o material. E a intervenção ela não é apenas na maneira como se organizam os planos, ou o que é que um plano que estava num lugar no roteiro pode significar se ele for jogado para um outro lugar, e a gente tem alguns casos desses aqui no Horas Vulgares, mas inclusive no nível do diálogo, assim. Boa parte das coisas que a gente escuta nesse filme que não estão em plano sequência, as falas foram reescritas na montagem. A gente tinha, como a gente tinha pouco negativo, mas bem, o registro do som é meio infinito. Tudo que a gente ensaiava gravando o som, depois que rodava o plano, rodava mais uma vez um plano só de som, então a gente tinha algumas alternativas de fala mesmo, de diálogo, algumas coisas que a gente testava, que não estavam exatamente no roteiro. Então, depois, estar na mesa de montagem significou, em alguns momentos, reescrever alguns dos diálogos, devolver intenções ou descobrir novas intenções para falas que a gente aparentemente dominava, a gente sabia o que elas eram no começo, quando estava escrevendo o roteiro ou filmando, depois a gente chega na montagem e a gente vê que aquela frase, na verdade, quer dizer outra coisa, e a gente tinha a possibilidade, porque o ator gravou isso na hora, de significar essa outra coisa, então a gente intervia, inclusive, nisso. O que há com seu amigo? O quê? Com seu amigo? O que há? Ah. Nada não. Nada não. Ele só precisa falar, é isso. Ele só precisa dizer tudo que puder. E você precisa ouvir. Eu não preciso, não. Eu só ouço. Quer saber? Por que eu não vou embora agora, hein? Pra aproveitar que eu tô aqui sozinho. Por que eu não deixo eles por aí, esses sujeitos absurdos, e eles que construam aí o que quiserem construir, né? Sem a minha presença. Que se bebam, que se riam, que se afoguem ou que só esperem o dia começar. Que se fodam, sabe? Que se fodam de tal maneira que eu não precise nunca mais sonhar com nenhum deles. Nem com o corpo, nem com a alma de nenhum deles. Calma. Ainda não chegou a hora que a gente fala de sonho, viu? Você não se parece nada com a irmã do Frá. Quem? Nada não. Vamos. A consciência de montador me parece fundamental para qualquer roteirista nesse sentido. Você, escrevendo de alguma forma, precisa prever aquilo que vai se dar na cena, mas você também já precisa, de alguma forma, tentar articular mais de uma possibilidade de existência desse filme.
que essa é uma coisa que eu não sabia ainda completamente fazendo horas. Isso foi algo que eu descobri nesse processo que me ajuda muito nos processos que vieram depois, para roteiros meus ou roteiros de outros diretores. Que é, de alguma forma, você precisa fazer conviver dentro de um mesmo roteiro 3 ou 4 filmes diferentes. E como fazer com que cada um desses filmes, seja qual desses 4 ou 5 filmes forem eleitos para ser o filme oficial, como fazer com que cada um desses carregue, de alguma forma, as ideias e os conceitos e os sentimentos que você queria privilegiar de partida. O filme final que a gente viu aí, ele conseguiu pegar mais a essência do livro, ou um desses outros roteiros que você imaginou que o filme poderia virar, como por exemplo a relação dele com a esposa, que você disse que na gravação explorou isso, mas que cortou no filme. Você acha que o filme que a gente viu, ele conseguiu mais a essência do livro, ou outro processo de montagem a partir das gravações que você fez poderia trazer mais do livro do que o filme que a gente viu? O que é que sobrevive no filme final do livro? Em grande parte, o protagonista. Tudo o que o cerca, aqueles outros personagens, e certamente a estrutura, foi muito transtornado. Mas, por exemplo, quando eu volto ao livro, como eu estava agora há pouco fazendo, eu vejo que talvez poucas falas do livro foram direto para o filme. As poucas que foram são as falas do protagonista. O livro é uma longa carta que o Theo escreve para essa mulher. No livro ela se chama Lolia, e ela nunca aparece como personagem. Ela sempre é só essa pessoa para quem se manda a carta. Fala-se sobre ela, mas não existe nenhuma cena com ela. E o livro é uma longa carta do Theo dizendo o que aconteceu. E o livro começa de trás para frente. Ele começa com a morte, o funeral, e aí então a gente volta para descobrir como é que se chegou naquela noite. O Horas Vulgares ele tem um senso de religião nesse sentido, né, de religação, de busca de algo, inclusive até de uma certa libertação, e me parece, até cada vez que eu revejo o filme, me parece ainda mais óbvia a aproximação da figura do Lauro com a figura do Cristo. Mas essa era apenas uma das possibilidades que a gente tinha dentro do filme. Esse filme poderia ser, por exemplo, um filme inteiro sobre a relação do Lauro com a mulher, com a Érica, aquela loira. A gente tem no roteiro, a gente filmou sequências inteiras deles se conhecendo, começando a namorar, a vida deles de casal, na casa deles, enfim. A maneira como ela reagiria à morte dele. Existia esse filme possível ali. Mas, de alguma forma, esse filme só poderia existir em detrimento de outros. E a gente acabou, quando elegeu esse filme a fazer, a salvar, digamos, no processo de montagem, esse filme que encararia de frente a ideia de uma espécie de marcha fúnebre mesmo, e de uma espécie de calvário desse sujeito, a gente acabou suprimindo outras possibilidades desse filme, que esse filme já carregava em si. Nem sempre esse filme que nós escolhemos ele se revela da maneira clara que ele se revelaria se ele tivesse alguns dos outros elementos dessas outras histórias que ele continha. Mas algo disso sobrevive, de alguma forma se transmite, e aí eu sinto que tem muito a ver, sim, com o trabalho de roteiro, mas também com a ideia de que o roteiro vive e sobrevive ao longo do processo muito por aquilo que ele consegue já de partida levantar como um universo próprio. E isso é uma coisa que para mim é muito cara, assim, a ideia de que como é que é possível então navegar por esses 4 ou 5 filmes possíveis sempre que existem dentro de qualquer roteiro, fazendo isso, fazendo com que cada um deles de alguma forma responda ao desejo original de contar aquela história. Rever o roteiro, por exemplo, é sempre para mim um exercício muito
curioso, porque eu já não me lembro mais daquelas cenas, porque elas deixaram de existir no momento em que a imagem delas já não fazia parte do meu imaginário. E, no entanto, quando eu volto a elas, assim, eu falo, poxa, realmente não tinha lugar nesse filme que a gente escolheu. Aquela sequência, aquele drama, aquela informação. E óbvio, e talvez aí a consciência do roteirista se choque com a consciência do diretor, é que eu pelo menos, eu tenho isso para as coisas que eu faço. Me interessa muito o cinema narrativo, eu gosto da ideia do personagem, eu escrevo filmes porque eu gosto de personagem, de drama, de intenção, de história, de biografia, de trajeto, de arco dramático, enfim. Então, às vezes, o roteirista em mim briga com o diretor para dizer, olha, mas aqui talvez sem essa informação as pessoas não entendam a trajetória desse cara. E aí o diretor diz, não, mas confia no ator, confia que na hora que ele aparecer as pessoas vão entender. Eu queria voltar para o primeiro momento o momento criativo do roteiro mesmo, de fazer o roteiro, de colocar a mão na massa e perguntar como é o teu processo mundano mesmo, do dia a dia. Você enfrenta tormentas, pesquisa, se isola, ou escreve o roteiro de uma vez, ou deixa ele decantando. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse dia a dia e se esse processo serviu para o novo roteiro de longa que você já tem pronto. Eu nunca recomendo o que eu faço, para mim funciona, mas não é exatamente prazeroso, não. O primeiro tratamento do Horas Vulgares foi escrito em 2 semanas, e foi esse que foi inscrito no edital e acabou ganhando, que era um tratamento com o qual eu nem estava muito à vontade, assim, ele mudou muito depois que a gente ganhou o prêmio. Mas o que eu costumo fazer é isso, escrever em si, digitar coisas, organizar frases, para mim é sempre muito rápido. É mais um exercício de digitação do que exatamente de criação. A criação é anterior e ela não envolve exatamente nem a palavra, mas de descobrir e de se colocar em lugares onde as cenas aparecem, os personagens fazem sentido. Depois do Horas, eu senti que talvez eu precisasse ser mais tradicional nesse processo, e aí começar a escrever argumentos e descrição de personagem, e fazer escaletas, enfim, para então chegar ao roteiro. Há uma beleza nesse processo tradicional, assim, de ir descobrindo aos poucos. Mas no caso do Horas foi tudo muito imediato. Existia esse livro, a gente tinha... É o primeiro livro do Reinaldo, que ele escreveu com a idade que a gente tinha na época que a gente filmou, e é um livro que hoje ele meio que renega, porque não tem nada a ver com o que ele vai fazer depois. O Reinaldo, hoje em dia, publica romances históricos bilíngues em português e latim, grandes narrativas, livros de 1000 páginas, assim, com narrativas históricas em 1500, então não tem nada a ver com esse universo. E aí ele ficou muito lisonjeado com o nosso interesse e, ao mesmo tempo, nos deu liberdade absoluta para fazer o que a gente quisesse. E com essa informação, a gente fez, de fato, o que a gente queria no roteiro. Esse primeiro tratamento foi escrito à distância, eu ainda estava no Rio me mudando para Vitória, e o Vitor em Vitória, eu escrevia, mandava para ele mandava de volta. E aí o processo foi esse. Eu li o livro só 2 vezes. A primeira é essa em Gramado, onde eu soube que tinha filme ali, e a segunda absolutamente pragmática, assim, que é inclusive o que tem até hoje aqui, anotações, assim, tipo um parágrafo, isso aqui é uma cena, essa é uma fala. E a partir daí, e depois disso foram 2 semanas sozinho em casa, ouvindo Erik Satie o tempo inteiro, Agnocene número 2. Eu, sem nenhum exagero, eu via por dia talvez umas 600 vezes a mesma música no repeat. E chorava. E sentia. Me colocava no lugar de cada uma daquelas pessoas, e aí à noite escrevia. Absolutamente não recomendo isso. Até porque não precisa. E isso é uma coisa que você vai descobrindo muito no processo, né? Quando você começa a fazer. Você não precisa exatamente se colocar
no lugar dessas pessoas para entendê-las ou para falar por elas ou sobre elas. Levantar um universo ficcional não significa exatamente tomar parte dele, e para mim, com esse filme específico, foi muito difícil e ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil para mim assistir esse filme, porque eu choro copiosamente. Eu tenho uma relação ainda muito íntima com ele, e ao mesmo tempo me parece sempre que foi outra pessoa que fez, porque já tem 5 anos e eu era de fato outra pessoa quando ele aconteceu.